secretário fala algo que todos concordamos, tá certo? Quando ele diz que a gente não pode permitir que os bandidos dominem essas áreas como eles estão dominando, né? E não pode, mas é a realidade. A realidade, o secretário Vitor Santos, ele não é secretário para 2 milhões de fluminenses. Não é. Quem manda lá é o Zezinho lá da escova do Comando Vermelho, do TCP, da milícia. Não é. Não manda, não entra. Quando entra é isso que a gente viu na sexta-feira, que a gente já viu no Lins, que a gente já viu na Maré, que a gente já viu no Complexo de Israel. Os policiais tiveram que recuar e tivemos 3 mortos. Mas veja, óbvio, e quem acompanha a rádio sabe, a gente jamais foi contra aqui, inclusive o que a gente criticou, mas muito, 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 todos nós aqui, essa medida do Supremo lá atrás, que chegou em determinados momentos a restringir a possibilidade da polícia fazer operações em favelas, a gente sempre foi crítico, porque o entendimento que era uma interferência da justiça, do judiciário, do Supremo numa realidade que não é dela. Quem tem que tomar essa decisão é o executivo, diretamente envolvido com aquilo, e citamos aqui, que é o que nos faz, inclusive, respaldar esse tipo de coisa, situações em que a polícia precisa tomar uma decisão sem ter que aprovar com ninguém, pedir autorização para ninguém, às vezes de uma situação de emergência, até mesmo com pessoas reféns. Outro dia teve um vídeo impressionante, palmas àqueles policiais, que eles, aliás, imagens de drone mostraram, que eles entraram numa favela, acho que foi Parque Alegria no Caju, que eles salvaram um cara que estava sendo vítima do Tribunal do Tráfico, estava sendo torturado porque era de outra comunidade, não tinha nada a ver, mas inocente. Estava sendo torturado, morto, os policiais entraram, o cara estava para ser morto em minutos. Sei lá se ia ser queimado, mas o cara já estava todo ensanguentado, foi salvo por um triz pelos policiais. Palmas àqueles policiais. E como é que você pode querer pretensamente dizer para uma polícia que ela pode ou não entrar em determinado momento? Então, conceitualmente, eu sou contra, e sempre fui contra, essa restrição que foi promovida lá atrás pelo Supremo, e que já foi bem alterada, amenizada e tal, já nos últimos meses. Mas a questão é a seguinte, secretário, e aí indo para outra parte do que o senhor falou. Quando o senhor diz, mais ou menos o senhor diz o seguinte, não dá também para a gente, considerando os mortos e feridos, a gente deixar de operar nessas áreas. Olha, primeiro eu queria dizer, como já falei, que eu também sou favorável que a polícia possa, de forma planejada, como o senhor disse, fazer operações. Que, aliás, secretário, não é sempre que acontece, tá? Vide o Complexo de Israel. Não é sempre que vocês entram planejado, não. As suas polícias, tá? Não é sempre. Mas voltando à vaca fria, essa coisa, que, aliás, eu tenho certeza que é o discurso de muita gente, inclusive que está ouvindo a rádio agora, mas esse discurso, que é mais ou menos o que o senhor colocou, não falou com essas palavras, mais ou menos esse discurso que muitos têm, que é tipo, não tem jeito, a gente tem que operar e vai ter o tal do efeito colateral, com mortos e feridos, aliás, inclusive policiais, tivemos um policial baleado na cabeça ferido, vários outros inocentes, inclusive mortos, que foram atingidos no meio desse confronto, dessa operação de sexta-feira. É um discurso que ele encaixa muito bem para quem não está lá na ponta como morador, para quem não está lá na ponta com o peito, a cabeça disponível para um tiro, para uma bala perdida. Pergunte para os moradores, os milhões que moram nessas áreas hoje dominadas, se eles acham esse discurso ok. E são 99,9% da população dentro dessas áreas. Então ele é um discurso muito fácil para quem está hoje aqui ouvindo a gente, tá dentro do ar-condicionado e falar, não, tudo bem, vai ter jeito mesmo, vai mudar. Tá bom, vamos imaginar que esse discurso faça sentido. Vamos imaginar. Vamos pensar o seguinte, não, vai ter lá o efeito colateral. E aí você vira e fala o seguinte, esse efeito colateral que está tendo, com as mortes e com os feridos, ele, em determinado momento, daqui a 1, 2 anos, ele mudou a realidade daquela comunidade. Acho, é achismo, tem que ir lá para perguntar para as pessoas, que essas são importantes de serem ouvidas, ou as mais importantes. Como a família do menino que fica de baixo, como o outro que foi atingido foi morto. Acho que eles poderiam até... E aí o porcentagem pode aumentar de quem aprova a operação, ele poderia até falar assim, putz, cara, eu vou me ferrar aqui, vou ficar escondido em casa, vou ter muito mais cuidado durante 2 anos, mas se você vai me entregar a paz depois, se eu vou ser inserido, se eu vou ser atendido, se depois disso você vai entrar realmente, vai me ocupar e vai mostrar que com essas operações que você está fazendo, a minha vida vai virar uma paz, beleza. Eu acho que uma parte, não estou dizendo que é grande não, mas uma parte, tá bom. Agora, quando não é isso, secretário, vira uma questão que a grande discussão do Rio de Janeiro da segurança é
Não tô nem dizendo que a gente tem que ser contra a operação, mas ela faz alguma coisa? Ela muda a realidade? Ah, a polícia precisa operar. Ok, ela precisa operar, mas eu só tô dizendo o seguinte, é burrice. Primeiro que o discurso do efeito colateral ele é muito fácil para quem não tá lá, podendo ser vítima do tal do efeito colateral. E dois, a gente não tem um objetivo. Essa política que o senhor está fazendo é a mesma que todos os outros 78 secretários de segurança em poucos anos no Rio de Janeiro tiveram. E não mudou nada. Ah, não, mas eu não posso deixar o cara dominar. O quê? Primeiro que você foi lá, enfrentou, tomou tiro, pegou 1 tonelada que não mudou nada a vida dos caras, tem mais 70 lá dentro. Não aprenderam grande arsenal de armas, mas mesmo que tivesse aprendido não teria mudado nada a realidade lá dentro. Um monte de mortos e feridos de inocentes, policial baleado. Tá, e o que mudou? Você efetivamente mudou essa realidade? Não. Não, mas eu não tenho como mudar porque eu assumi há poucos meses, não é assim, mas não vai mudar. Posso te garantir. Mudo de nome se o senhor sair da secretaria, não sei se daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 5 anos, que o senhor mudou a realidade do Rio de Janeiro. Com esse tipo de metodologia de modus operandi. E essa é a questão que a gente não discute no Rio. A gente fica discutindo a operação, as pessoas às vezes morrem do lado, o cara passa, segue a vida porque banalizou. Tem um monte de gente morrendo, bala perdida hoje de manhã, Pilares, a menininha no colo da mãe ontem, não sei o quê. E ó, banalizou, a vida segue. Por quê? Porque a gente fica nessa roda que não para de rodar, de mortos e feridos, de traumas, que não mudam a realidade. Pelo contrário, secretário. Tem mais comunidades vivendo essa realidade, como a tal do Fontoura, em Vargem Grande, onde aquela menina tomou uma bala perdida, um tiro mesmo, direcionado, menina de turista de Jundiaí, e não tá melhorando. Então, não é que vocês estão fazendo efeito colateral e a nossa vida está melhorando, está todo mundo percebendo, inclusive o morador da comunidade que é o maior afetado. Não, não está melhorando, está piorando. Então dá para vocês mudarem essa metodologia até pela proteção do policial. Por que essa mesma estrutura de 500 homens, 12 blindados, sei lá quantos batalhões, drone, não sei o quê, por que a gente não tem esse mesmo enfrentamento, essa mesma força que a gente usa todos os dias nas operações, no combate de uma maneira inteligente nas divisas do Estado? Eu sei que o senhor vai falar que a maior responsabilidade é do governo federal, mas olha, desculpe. Então o que o governador sente com o prefeito, com o Lula, com as autoridades, com o ministro, não é problema nosso. O que a gente está olhando aqui é, vocês têm uma força dentro das comunidades em que a gente não vê do lado de fora. E que do lado de fora você tiraria, apreenderia, impossibilitaria a chegada de armas e drogas, que é o que movimenta esse confronto eterno do Rio de Janeiro com mortos e feridos o tempo inteiro. A gente não tem para impedir que sem um tiro a gente pegue isso do lado de fora e não abasteça lá dentro. Aí a gente vai lá dentro tirar da mão dos caras, é o que é. 12 horas de confronto, gente morta, gente ferida, e a gente fica com um discurso de que, putz, o efeito colateral faz parte do jogo. Faz para quem não mora lá. E o mais lamentável é que esse efeito colateral tá aí todos os dias, fazendo um rodízio de comunidades quando eles acontecem, sem a gente ter menor perspectiva de qualquer evolução. Pelo contrário, é involução. A gente só tem piorado. Então, pombas, vamos sentar, fazer uma coisa realmente de sociedade e mudar isso. Muda a ótica, muda a forma de combate, muda o jeito de combater, muda a força que você coloca para outra coisa. Vamos tentar alguma coisa diferente. E eu não estou dizendo, por favor, para finalizar, que eu estou contra a polícia operar, a favor do Supremo. Não é isso. Eu só estou discutindo um pouco mais profundo. Vamos sair do palminho de mão do oceano? Vamos discutir um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade, os problemas do Rio, e esse é o maior problema do Rio de Janeiro, aliás, de vários estados do Brasil, e eu sei que o Código Penal está aí na discussão, a gente aprova, fala aqui sobre o endurecimento das penas, mas assim, a gente continua achando que vai resolver através de operações cotidianas. As pessoas estão tombando, as traumas estão aí, a vida não está mudando e ela está piorando. Então o que eu estou só aqui puxando discussão é quando que a gente vai parar de apostar na mesma coisa, mostrando os resultados muito ruins e olhando para outro tipo de discussão, com mais inteligência, com mais câmera, com mais biometria facial, com mais monitoramento financeiro, com mais monitoramento de armas e drogas que entram no Estado, com mais integração entre as forças federais e estaduais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal com as forças daqui, a gente pouco vê, em todos os governos, de direita ou de esquerda que passaram. Então a verdade é essa. Então a gente fica aqui, tá bom, beleza. Sai o Complexo Alemão, um monte de morte ferido, o que vai mudar? Vai lá hoje no Alemão pra você ver, não mudou nada, pô. Não mudou nada. Pergunte a quem mora lá, o desespero que foi, os vídeos que eu recebi da Voz das Comunidades, do Renê Silva, de uma criancinha debaixo da mesa, daquele desespero das pessoas. Gente até agora sofrendo, inclusive, com isso, sem água, sem luz em algumas partes da comunidade.
E aí? Mudou? Ah, morreu gente. E agora? Chega lá agora. O cara tá vivendo numa paz? Não tá. Talvez até pior.